Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Eu queria deixar uma palavra para você nessa manhã. Amém? Eu queria que você meditasse a respeito disso aqui, ó. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então não basta simplesmente você ouvir, você tem que ser um praticante. Amém? Este homem será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é uma simbologia de Cristo. Essa rocha é uma simbologia de alguém que é fundamentado, de alguém que sabe quem ele é, que sabe para que foi chamado, que sabe o que Deus tem com ele. Amém? Olha só. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu quero te dizer, irmãos, o problema vai vir, a chuva vai vir, a circunstância vai vir o que tiver que acontecer, porque nós estamos no mundo, né? Jesus disse que ele venceu o mundo, nós teríamos bom ânimo, que nós também venceríamos. Então o problema vai vir, a circunstância vai vir, né? Jesus nunca nos prometeu que ele nos livraria do problema, ele nunca nos prometeu que ele nos livraria da circunstância, mas ele disse que se nós crêssemos nele, nós venceríamos também o mundo. Então, irmãos, eu quero que você creia nessa manhã, que se você tiver fundamentado, se você tiver embasado, você tiver sido construído, edificado, a sua fé tiver segura em Cristo, você não vai transbordar por causa do problema, por causa da circunstância, por causa da falta de recurso, por causa da notícia ruim. Não vai acontecer isso, irmão. Por quê? Porque a tua base, a tua segurança é o Senhor Jesus Cristo. Mas veja só, aquele que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, será comparado ao homem insensato. Insensato é como se dissesse louco, né? Aquele que não tem sensatez, aquele que não tem prudência. Aleluia. Que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Você vê que a Bíblia diz que o sol brilha sobre o justo e sobre o injusto. Então o problema também, irmãos, ele tem sobre o justo e sobre o injusto. A grande diferença é quem é o teu fundamento. A grande diferença é quem é a tua base. Esse texto está em Mateus, capítulo 7, verso 24. Eu quero ler outro texto com você aqui rapidinho. Diz assim lá em Efésios 2, 21. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor. Nele quem? Cristo. Todo edifício cresce. Você é o edifício na mão de Deus. A Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus. Ele é o agricultor. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem verdadeiramente traz a água no tempo certo, traz a água fora do tempo. Mas eu quero te dizer, a praga, né? Os demônios estão ao redor querendo nos estragar, querendo nos destruir. Mas o que faz toda a diferença, irmãos, não é o quanto você tem feito algo para o Senhor. Não é o quanto você tem trabalhado para Deus, né? Eu costumo dizer que Deus não tem chamado trabalhadores, né? As pessoas acham que o quanto elas fazem para Deus é que vai importar. Irmãos, fazer para Deus é diferente de fazer o que Deus pediu, né? Aqueles que ouvem a minha voz. Você precisa ouvir e fazer o que ele está pedindo, né? O Saul, ele fez uma oferta a Deus, ele deu algo a Deus, né? E antes do profeta chegar, e quando o profeta chegou, ele disse: quando vai entender que sacrifício não quero, mas quero obediência. Nós precisamos entender que Deus ele requer de nós uma obediência aos seus ensinos, uma obediência à sua voz, uma obediência ao seu comando. Amém? Olha que interessante esse outro texto. Eu vou voltar aqui em Mateus de novo e você vai ver que interessante. Diz assim, ó,
Mateus 7,22. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, eles fizeram algo em nome de Deus. E em momento algum o texto está dizendo que a profecia não foi algo inspirada por Deus. Preste atenção, né? Nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. Opa, não está dizendo que não foram expulsos. Está dizendo expulsaram demônios em teu nome. Preste atenção. E em teu nome não fizemos muitos milagres, ou seja, muitos milagres foram feitos através dessas pessoas. Então lhes direi claramente, quem vai dizer isso? Jesus Cristo. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Preste atenção, eu nunca vos conheci. Jesus está dizendo para um povo que profetizava, que expulsava demônio, que fazia milagres, que ele nunca conhecia ele. Eu quero que você lembre que antes de Jesus vir a morrer, né, a morrer na cruz, a ser a expiação, a ser o Cordeiro Pascual, os discípulos já faziam milagre, porque eles creram em uma palavra de Cristo. Se você crer em uma palavra de Cristo, você pode fazer milagre, você pode expulsar demônios, porque é um princípio espiritual, aquele que crê fará muitos sinais. Amém? Olha só, mas é muito interessante, porque não basta simplesmente você crer e cumprir um mandamento. O que é importante mesmo é você conhecer o Senhor. Ele diz, eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para a prática da iniquidade, irmãos, é quando eu tenho uma consciência de algo que é errado e eu mesmo assim faço. Eu quero te dizer que uma das coisas que mais revoltam o Senhor é a prática da idolatria. Né? A idolatria, muitos acham, né, que são simplesmente eu adorar um santo, eu adorar uma estátua, e isso também é idolatria. Mas a idolatria não é só isso, irmãos. A idolatria é quando eu coloco algo acima de Deus, quando eu estabeleço a minha confiança em algo que não é Deus. Sabe, irmãos, esse homem que construiu a sua casa na areia, ele colocou a sua confiança naquilo que não era rocha, naquilo que não era Cristo. Ele colocou sua confiança naquilo que era perecível, naquilo que ia passar. E assim são as coisas deste mundo, assim é o Deus desse século, né? O príncipe deste mundo. Ele tem conduzido as pessoas por aquilo que não é verdadeiro, por aquilo que não é autêntico, por aquilo que não é Deus. Sabe, o príncipe deste mundo tem cauterizado a mente das pessoas e feito elas confiarem em diversas coisas. A sua segurança não está em Deus, a sua saúde não está em Deus, a sua provisão não está em Deus, irmãos. Eu quero te dizer, nem só de pão vive o homem, é verdade, nós vivemos de pão, dependemos de pão, né? A Bíblia diz, em vão guarda o sentinela se Deus não guardar. Claro que nós podemos ter um sentinela, podemos ter algo que nos ajude na nossa segurança, mas em vão guarda o sentinela. Então eu quero te dizer, quem guarda a tua vida é o Senhor, quem te dá a verdadeira vida é o Senhor, quem te dá a verdadeira paz é o Senhor. Por isso é necessário que você tenha essa base bem fixada na rocha, que você acredite que o Senhor Jesus é a tua segurança, é o teu rochedo, que nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, eu não sei que horas você vai ouvir esse texto, que você coloque a sua confiança em Deus e diga, Senhor, eu preciso, Senhor, entender o que é ser estabelecido na tua palavra, eu preciso entender o Senhor que é ser estabelecido em Cristo, ser fixado, ser alicerçado, porque quando o mar vir, quando o rio transbordar, quando o problema transbordar, eu não vou ser um murmurador, eu não vou voltar e olhar para o Egito, querendo voltar para o Egito e dizendo lá mesmo que era bom, lá onde eu era escravo, onde eu comia resto, onde eu tinha que trabalhar e fadigar. Não, você vai dizer, sim, estou caminhando para uma terra que emana leite e mel, estou caminhando em direção a um lugar de descanso, a um lugar de provisão. Quero te dizer que para conquistar a terra você vai ter que lutar, mas quando nós lutamos baseado numa palavra, baseado numa intimidade com o Senhor, porque é importante você ser conhecido pelo Senhor.
né? Você precisa ter essa comunhão com o Senhor. Você precisa fixar os teus pés na rocha, se alimentar dessa rocha. Rabacho de Carabanai. A Bíblia diz que Moisés tocou na rocha e da rocha saiu água. A rocha representa Cristo. Quando nós encostamos na rocha, ela sai água. E nós podemos beber, alimentar, ser lavados por esta palavra, ser lavados por aquilo que Cristo fez pela nossa vida. Irmãos, não esqueça. Jesus é a tua rocha, Jesus é a tua segurança. Nessa manhã, eu quero que você seja um ouvinte praticante daquilo que Deus tem te dito. Ele é o guarda de Israel e ele não dorme, ele não descansa. A Bíblia diz que a multiforma de Deus agir, de Deus fazer milagres, a provisão para a tua vida, a milagre para a tua vida, a libertação para a tua casa, a libertação para a tua família. Mas você precisa fixar fixo na rocha, fique fixo na rocha, confie que ele é o teu guarda, que ele é o teu escudo, a tua fortaleza, e se o problema vir, irmãos, você vai estar lá fixado na rocha e você vai dizer, do alto vem o meu socorro, porque eu estou alicerçado no lugar onde Deus disse que eu tinha que estar alicerçado, no caminho, porque Cristo é o nosso caminho, Cristo é o lugar onde nós devemos caminhar, Cristo é a nossa segurança. Por isso você precisa entender, irmãos, nessa manhã, que ele é aquele que não dorme, ele é aquele que não se fadiga, ele é aquele que não está hoje com o dedo apontando para você e te condenando. O que ele quer, na verdade, é que você se sujeite a sua voz. Sabe o que é sujeitar a voz dele? Não é só ouvir, é ouvir e praticar, porque eu posso ouvir muitas coisas e não praticar, irmãos. Quando eu não pratico, quer dizer que eu não estou sujeito à vontade de Deus, eu estou sujeito à minha vontade, e eu não posso andar como eu andava outrora, conforme a vontade do mundo, conforme a vontade da minha carne. Eu preciso ser conhecido pelo Senhor. Eu preciso ser aquele que agrada o Senhor. Eu preciso andar no espírito de filiação. A Bíblia diz assim, não apagueis o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Nós não temos poder para apagar o Espírito de Deus. Meu Deus, ele é o Espírito de Deus. Ele é poderoso. Ele é o poder de Deus em atuação na terra. Ele é uma pessoa, ele tem vontade. Mas nós não temos o poder de apagar ele. Sabe, quando nós apagamos para a nossa vida, quando nós não damos ouvido. Porque quando nós não damos ouvido, nós não deixamos a atuação de Deus sobre a nossa vida. Por isso, irmãos, é necessário que você hoje, e eu peço a você hoje, que você diga, Pai, se eu não tenho andado baseado, fincado, cravado na tua rocha, no teu alicerce. Jesus, se você não tem sido a minha rocha, diga isso hoje para ele, seja sincero. Pai, eu confesso e reconheço que nessa área tu não tem sido a minha confiança. Pai, se tu tá com medo do vírus, diga para ele, Pai, eu tô com medo do vírus, mas a partir de hoje tu és a minha segurança. Se tu tá com medo do desemprego, diga para ele, Pai, eu estou com medo do desemprego, mas não vou colocar a minha confiança no que o mercado está dizendo, no que a economia está dizendo, eu vou colocar em ti. Se tu tá com medo da separação, do divórcio, de uma pessoa que não vai mudar, eu quero te dizer, Deus ouve a tua oração. Deus não vive de vista e nem você pode viver. Deus vive daquilo que é absoluto, daquilo que é soberano. E a Bíblia diz que tudo está sujeito aos pés de Cristo. Quando você anda em Cristo, tudo também está sujeito a você, porque ele diz, eu vos dou autoridade. Eu vos dou autoridade. Você consegue entender que pessoas que não eram conhecidas por Cristo, atuavam no mundo espiritual, expulsavam demônios, profetizavam, curavam e faziam milagres. Imagine você que vai ser a imagem da glória de Deus. Imagine você que vai refletir a vontade de Deus nessa terra. Você vai manifestar a glória de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você quiser e aonde você estiver. Por quê? Porque você vai ser um refletor, um reflexo da imagem e da glória de Deus. Melhor é, irmão, a gente não sacrificar, mas fazer a vontade de Deus. É claro que quando nós mortificamos a nossa carne, nós deixamos ele governar a nossa vida. E é para isso que ele quer governar a nossa vida, não como aquele que nos prende. O apóstolo Paulo diz, eu me fiz escravo de Cristo. Sabe por que ele diz eu me fiz escravo de Cristo? Porque para a liberdade ele foi liberto. Nós somos livres para a liberdade, mas quando nós escolhemos confiar em Deus, nós dizemos, conduz a minha vida. Guia-me, guia-me. Irmãos, o importante não é chegar à terra que mana leite e mel. Lembre-se, aquela terra, os estudiosos dizem que em 6 dias, quando o Moisés tirou o povo do Egito, em 6 dias eles chegariam naquele local. 6 dias.
e demoraram 40 anos. Por que demoraram 40 anos? Porque o importante não era chegar. O importante é nós vencermos o processo. Nós aprendermos a confiar em Deus. O importante é o Senhor ser o nosso governador. O importante é o Senhor ser o nosso rei. Sabe, certa feita, o povo pede um rei a Deus. Aí Samuel fica muito magoado, chateado, né? E ele fica, meu Deus, como eles fazem isso? E aí Deus diz, por que tu te magoas, Samuel? Não foi a ti que eles rejeitaram, mas foi a mim. Não foi a ti que eles rejeitaram, não foi um homem que eles rejeitaram, mas foi o Criador, foi o único Deus. E Deus deu para esse povo um rei, conforme a vontade deles. Disse antes o que ia acontecer. Por isso, irmãos, muitas vezes o que nós pedimos a Deus vai acontecer. Mas melhor do que acontecer, melhor do que entrar numa terra que manda leite e mel, é você entrar com o Senhor. Moisés não abriu mão de andar com o Senhor. Moisés não abriu mão de ser o tesouro de Deus. Você pode ser o amigo de Deus. Depende de você. Depende de você querer amar a presença de Deus, depende de você querer colocar a sua confiança em Deus, depende de você colocar a sua provisão em Deus. A Bíblia diz, encontrarei fé na terra. Ele quer encontrar fé e Ele quer encontrar na tua vida. Ter fé é confiar de fato. Não é só ouvir, não é só falar, é de fato que Ele é a tua provisão. Quando nós confiamos, nós andamos em segurança, porque Ele coloca anjos ao nosso redor, Ele guarda, a Bíblia diz, Ele dará ordem ao nosso respeito, aos anjos para cuidar de nós. Então você é a menina dos olhos do Senhor. E nessa manhã você precisa dizer ao Senhor, Senhor, me perdoa pela minha independência, me perdoa pelo meu medo, me perdoa, Senhor, pela minha angústia. Hoje eu vou descansar em Ti. Hoje eu vou abrir mão da minha angústia, da minha revolta. Eu quero dizer para você que está preocupado por falta de recurso, eu quero dizer para você que está preocupado com o futuro, irmão, a Bíblia diz, o hoje é para o homem, o amanhã pertence a Deus. Confie que o teu amanhã está na mão do autor e criador de todas as coisas, porque se o teu amanhã não estiver na mão dele, não tem sentido. Não tem sentido essa vida, não tem sentido, ela é passageira. Por isso, irmãos, eu quero que você lembre, tenha profundidade em ti, em Cristo. Que você seja uma pessoa profunda em Cristo. Que você coloque os seus alicerces mais fundo que você puder. Quanto maior é o prédio, mais fundo é a sua base. Mais ela entra na terra. Quanto maior é a construção, maior tem que ser a profundidade dela na terra. Por isso eu quero te dizer, quanto maior você quiser andar em Deus, maior tem que ser a profundidade da palavra de Deus no teu coração, maior tem que ser a tua obediência ao que Deus tem mandado. Se você quer verdadeiramente ser alguém que anda como um filho que agrada ao Pai, você precisa ter essa profundidade em Deus. Nunca esqueça disso. Não basta simplesmente palavras, não basta simplesmente ouvir. Você tem que ouvir e praticar. Você tem que ouvir e fazer. Você tem que ser obediente ao que Ele está te pedindo. É claro que é maravilhoso você sacrificar e honrar ao Senhor, porque a Bíblia diz, aquele que me honra, eu honrarei. Quando você honra a grandeza de Deus, quando você coloca a sua confiança nele, Ele vai te honrar. Irmãos, ainda que o vento venha sobre a tua vida, o problema venha sobre a tua vida, eu quero te dizer, você vai ser como o bambu. O bambu, o vento vem, enverga, 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 mas passou o vento, ele volta e fica ereto. Você tem que ser assim, tem que ser flexível ao problema, mas flexível em que sentido? Porque a tua raiz é forte. Não porque o bambu é forte, porque quando o vento vem no bambu, o bambu vai lá e vareia para um lado, vareia para o outro, mas a raiz dele é forte, porque a raiz de Jessé, Cristo, a tua raiz, a tua segurança, esse não falha, esse não deixa passar. E eu quero dizer, não ande dubiando em dois pensamentos, confie no Senhor. Meu Deus, eu não sei porque eu tenho insistido nessa palavra, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor, Rabaitou, confie no Senhor. Ele é a tua raiz forte, seja profundo nele, cresça nele,
Construa a tua casa, construa os teus passos, construa o teu futuro naquilo que Ele tem pedido para você. Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima manhã. Eu quero que você medite nessa palavra, que você ore hoje. Hoje é um dia de você reconhecer, Pai, eu não tenho confiado em Ti nesta área, mas a partir de hoje, Pai, eu não só vou falar, mas eu vou confiar. Eu vou esperar, eu vou ser conduzido. Eu não vou apagar o Teu Espírito, mas eu vou ouvir a voz dEle e praticar. É tempo de vitória, é tempo de mudança, é tempo de restauração. Restaure os muros da tua vida, restaure a tua casa. E eu quero te dizer, não esqueça, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele é o guarda de Israel. Irmãos, pegue essa mensagem, compartilhe para os seus amigos, leve a mensagem do Senhor a vários lugares, amém? Eu quero também pedir para você compartilhar o nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, que você curta nossas mensagens, tá? Mais uma palavra para você, o Senhor te ama, Ele é aquele que deu o seu Filho por amor a você. Nunca deixe o diabo dizer que ele não está ouvindo a tua oração. Irmão, nesse momento, onde essa palavra estiver chegando, a presença de Deus já está aí, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está em toda a terra. O salmista disse, se eu entrar no mais profundo abismo, lá o Senhor estará, Ele está aí onde você está. Não importa o lamaçal, não importa o problema, não importa a dissolução, não importa o que você está passando, Ele está aí, ouvindo a tua voz, querendo ouvir você e dizer, filhinho amado, eu te amo. Filhinho amado, eu sou tua segurança. O guarda de Israel não dorme, Ele é o teu papai e Ele derramou sobre você o amor, o Espírito que clama a papai. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe, irmãos.